O ancião da Congregação Cristã no Brasil renuncia ao ministério de ancião e vira crítico. Fica comigo até depois da vinheta e vamos tratar juntos este assunto. Canal Comunidade Cristã no Brasil. Apresentador Isaías de Francisco Morato. Brasil, a graça e a paz do nosso eterno Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Muito obrigado de você fazer parte desses 69 mil pessoas que pararam para nos ajudar, dar atenção para nós e criar uma voz para os mais necessitados e os menos favorecidos. Eu quero aqui agradecer você estar comigo todos os dias aqui. Muito obrigado pela sua querência, pela sua preferência. É você que nos dá essa motivação de estar todos os dias aqui falando sobre o caso dessas pessoas quais querem falar, mas foi impedido a vida toda de falar por causa de um sistema opressor. Neste canal eu não sou contra pessoas, não sou contra instituição, não sou contra a Congregação Cristã no Brasil. Mas eu sempre falo da Congregação Cristã no Brasil porque a vida toda eu fui de lá. Então o Senhor nos deu essa tarefa de estar tirando esta venda dos olhos das pessoas para poder elas enxergar o verdadeiro evangelho. Eu não estou dizendo que a congregação não tem o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho não faz parte de uma denominação ou de uma instituição, mas sim da Bíblia Sagrada. E é a Bíblia a fiel conduta do cristão, e por isso eu quero te trazer aqui mais próximo todos os dias da Bíblia, para que você tire primeiro, passo a passo, o fanatismo. Depois que você parar de ser um fanático alienado, você então vai dar o segundo passo, que é crer na existência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dentro ou fora de instituição. Por isso que o meu canal agrega todos, e aqui nós não temos uma discrepância, dizendo, não, só tem que ser assim para poder enquadrar conosco. Não, nós falamos a palavra cristocêntrica. Cristo veio para todos, para o branco, negro, o alemão, o asiático, o pobre, o rico, o mais famoso, o mais injuriado, não importa, todos os que confessar que Jesus é o Filho de Deus será salvo. Então eu peço que você vai correndo lá e deixa o joinha no vídeo. Por favor, me ajuda no joinha, se inscreva nesse canal, me ajuda dizendo, irmão Isaías, eu gosto do que você fala, eu tenho prazer em te ajudar deixando o joinha no vídeo, que o canal do YouTube vai crescer, mais pessoas vão ver. Você que não é inscrito, vai lá por favor, agora é gratuito, se inscreva no canal. Não esqueça de apertar o sininho de notificação, colocando a opção todos. Para você que já é inscrito no meu canal e gosta do que eu faço e do que falo, por favor, seja membro do canal. Isso vai ajudar a impulsionar este canal para mais pessoas e nós temos certeza que o nosso objetivo não é tirar as pessoas de dentro das igrejas, mas sim colocar elas dentro da igreja, mas sem fanatismo, como os nossos irmãos bereanos. E quando Paulo falava, eles estavam ali examinando as sagradas letras para ver se realmente batia, tinha coerência com o que Paulo falava dentro das Escrituras. Então o ancião da Congregação Cristã no Brasil saiu e agora criou um canal e está nesse canal falando todos os dias, denunciando tudo aquilo que ele não podia falar. Vamos ouvir juntos? Venha comigo. Paz de Deus, boa noite a todos. Hoje eu vou gravar esse vídeo aqui um pouco diferente. E eu olhando aqui para o vestido de terno diante de uma câmera, eu me lembro que alguns anos atrás, pra gente era um pecado contra a doutrina, porque a doutrina era para que ninguém tivesse televisão em casa, e os que tinham televisão em casa era tido como rebelde. Quem não me conhece, eu sou o irmão Silvio, estive na congregação por 26 anos
e tive alguns cargos ministeriais e cargos administrativos, como também porteiro e operador de som e músico. Tive também como ministério cooperador de jovem, cooperador do ofício e também ancião. E por causa de alguns acontecimentos e por eu há anos observando algumas coisas que não batia com o que eu aprendi no início, então eu hoje já não congrego na congregação e posso até ir assim, visitar, levar minha família, mas eu já não faço parte da instituição como membro que venha congregar diariamente. E eu me lembro que antes... Quero indicar a você este livro aqui para que você possa ter uma sanidade maior com a história do nosso querido irmão Davi. Davi passou por enfermidades, dificuldades e está tudo neste livro aqui, feito pelo nosso querido e amado irmão Júnior, que é cooperador no Fazenda Rio Grande. O telefone para contato está aqui, é só chamar e esse exemplar vai na sua casa. Este livro não substitui a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a infalível palavra, a indiscutível, irretratável, irrevogável. Esta é a palavra de Deus. Dentro dos seus 66 livros está aqui a palavra e a inspiração de Deus para a humanidade. Aquele livro qual eu mostrei só vai contar uma história referente à Bíblia Sagrada, da história de Davi. E como eu era do ministério, tinha algumas pessoas que a gente via que tinha como ocupar algum cargo na instituição, só que era feito uma varredura na vida da pessoa, em termos de como procedência, e um dos itens era que não tivesse televisão dentro de casa. Se tivesse televisão dentro de casa, a ficha para qualquer cargo não passava, porque tinha televisão dentro de casa. E o que aconteceu, que após a pandemia, fomos aconselhados que estava tendo culto online e falaram os dias e era aconselhado que a gente era para assistir o culto como quem estivesse dentro da igreja. E eu vesti esse terno aqui, eu me lembro que a minha família, isso eu exigia que a minha família toda, a minha esposa, meus filhos, todo mundo tivesse ataviado como quem estivesse num culto. E aí a gente colocava o celular numa cadeira, e aí colocava as cadeiras em ordem, como que fosse no culto, colocava as irmãs, colocava o véu, eu pegava a minha pastinha com a Bíblia em área, e ali como que estivesse num culto. Na hora da oração, todo mundo se ajoelhava ali como reverência, como que a gente estivesse num culto presencial. E as coisas aos poucos vêm mudando. E como a gente era vedado para não criticar, então ninguém ousava criticar qualquer tipo de atitude que a gente achasse certo ou errado, mas a gente sempre estava naquela, deixa nas mãos de Deus. A obra ela é guiada pelo Espírito de Deus, então sempre a gente aprendeu que o Espírito, claro, como é verdade, nunca faz nada errado, tudo que o Espírito faz é verdadeiro. Só que a gente esquecia que esse Espírito, Jesus Cristo falou que tinham sido batizados na água, mas poucos dias depois seriam batizados com o Espírito Santo, e que o Espírito Santo fazia os lembrar de tudo quanto eles tinham ouvido. E a gente esquecia que se não tivesse de acordo a palavra, fugindo dos contextos bíblicos, já não era o Espírito Santo, mas a gente foi ensinado que tudo era pelo Espírito Santo, os homens que estavam na frente, principalmente o Braz, que lá no estado do Maranhão a gente conhecia como Braz. O Braz é como quem fosse o topo de tudo, então é de lá que vem os ensinamentos, é como quem fosse o Vaticano, é de lá que sai a fumaça branca, é de lá que sai o manjar, é de lá que vem tudo puro, é de lá que... Então ninguém ousava
a criticar ou contestar qualquer coisa, se achasse certo ou errado. Se a gente achasse errado, a gente se corrigia e dizia, então é um espírito contrário que está querendo me usar, é um espírito do mal que está querendo que eu veja a obra de Deus diferente. E o que eu quero comentar hoje, baseado no que eu falei, porque é que para criticar CCB é preciso sair. Não tem como você ousar criticar ou até mesmo comentar entre irmãos, até mesmo amigos, porque, como eu já falei, às vezes a gente falava com algum companheiro do ministério, irmão, o que você acha disso? Aí eles diziam, não, irmão, mas os irmãos decidiram na guia de Deus que fosse assim, então a gente tem que ficar em paz, porque todo mundo tinha o maior medo, é o Espírito de Deus. Está muito cansado? Quer descansar? Vou indicar você um local tranquilo de descanso para pescar, levar a família, almoçar, para fazer as suas festas, seu lazer. Pousada e Pesqueiro dos Ipês, na Rua da Cachoeira Grande, pertinho da Cachoeira Grande, aquela famosa Cachoeira Grande, cidade de Lagoinha, região de Taubaté. Você é tirado fora, o Espírito de Deus sai de você. E outra coisa é quando eu às vezes falava, irmão, mas a gente tem que ler a Bíblia, tem que conhecer os textos bíblicos. Não, irmão, se você fizer assim, você vai pregar pela carne, você vai pregar de acordo com o que você leu. Mesmo no culto, na hora do culto, lá para nós era assim, ninguém poderia, o ministério principalmente, não podia pegar a Bíblia e ler, porque a gente já ficava pensando, ele está escolhendo a palavra, então não vai ser guiado por Deus. Então era aquele dilema, então o que vinha atender, ele já tinha que chegar ali, já preparado, ali com os olhos fechados no banco e entrando na comunhão, glória a Deus, aleluia, naquela comunhão, e não podia ler a Bíblia, porque ali ele tinha que estar inteiramente ligado com o Espírito de Deus. E aí a gente não podia criticar. Aí a pergunta é, por que para criticar tem que sair da CCB? Porque se você criticar qualquer ponto, qualquer decisão do ministério, você estando dentro da instituição, você é tido como um herege, como um desobediente, como aquela ovelha negra. Se você criticar, fazer alguma pergunta, o que você acha desse ensinamento? Eu não acho correto, eu acho que daqui não deveria ser assim. A partir dali é espalhado de pouco a pouco entre a irmandade e pensar que não, você se torna uma ovelha negra. Ninguém não quer mais falar das coisas de Deus contigo, ninguém quer mais comentar da palavra, porque ele acha que tu tá possesso, que tu tá endemoniado e que tu tá fugindo da doutrina e qualquer hora o Espírito pode te pegar. E aí é por isso que hoje a congregação tem muitos críticos. É porque eles não tiveram apoio para criticar, para perguntar, para indagar, ou até mesmo para colocar diante do povo, num culto, ou numa oração, ou numa palavra, a sua visão do que a instituição achava que estava certo. E por isso essas pessoas se encheram, eles não aguentaram, transbordaram, e por não ser mutilado, por não ser massacrado, para não ser menosprezado, jogado para o canto, escolheram sair. E com a internet, aí eles puderam falar a sua visão. Mas uma coisa que a igreja, isso é qualquer igreja, como eu já vi muitas pessoas falando, né, os bereanos, o que era que eles observavam? Paulo, no momento, para eles trazia uma nova doutrina, um novo ensinamento, um novo caminho. E Paulo citava que tudo quanto ele estava ensinado era baseado no Antigo Testamento. E o que eles faziam? Eles iam no Antigo Testamento e conferia os pontos que Paulo citava, se de fato era de acordo com o que Paulo estava falando. E outra coisa também, era declarado um profeta de Deus, a realização do que ele falasse em nome de Deus, se cumprisse de acordo, ponto a ponto que Deus falou através dele, era verdadeiro. Se tivesse qualquer ponto que fugisse, não era. É igual a escritura, os escribas, eles tratavam minuciosamente das escrituras, então não poderia ter erro, tinha que ser exato,
qualquer texto que houvesse qualquer dúvida ou alguma letra, algum rabisco, não era aceito. Aquilo dali era demolido e começado do início. Então hoje a congregação tem muitos críticos, não destrutivo, não para destruir, mas para haver um reparo, para sarar suas próprias feridas que ficaram feridos sem misericórdia, sem compreensão. E eu me lembro, colocar uma brincadeira aqui, mas isso foi lá no nosso estado, o estado do Maranhão, na cidade próximo de nós. Uma pessoa obedeceu. E você que está com o estofado do seu sofá ou a sua cama não está muito legal, vou indicar você para a fábrica, diretamente da fábrica, com preços maravilhosos. Betim, Minas Gerais, estofados estilo. Este eu garanto. E foi ensinado que para a igreja tinha que ser de terno. Todo mundo tinha que ser de terno, irmão. Aqui todo mundo só usa terno. E servo de Deus, todo mundo vai de terno. E aí ele não se adequava no terno, achava ruim, lá é muito quente, o estado do Maranhão muito quente. Então ele não gostava, então ele ia como pessoas normais, trajes normais, roupa social, mas sem terno e gravata. E aí o irmão começaram a pegar no pé dele: que do terno, irmão? Ah, irmão, não trouxe hoje. Irmão, que do terno? Ah, irmão, não deu pra me vir. Irmão, e o terno? E aquilo ele parou de congregar. De tanta insistência por causa do terno. E ele já estava fora mesmo, não ia mais para a igreja. Um dia o irmão indagou ele no meio da rua e perguntou: irmão, não foi mais na igreja? Ele falou: irmão, vai atrás do terno, não é o terno que é crente? Eu não vou mais não. E a gente aprendeu que não podia sair da CCB, porque se saísse, estava num barco furado, não tinha mais jeito, era condenado. E eu me lembro também de outra colocação que me falaram, e é verdadeiro. Do irmão que recém-batizado, os irmãos começaram a exigir dele: né, irmão, não pode usar bermuda, não pode andar na cintura para cima, não pode isso, não pode aquilo. E aí infernizaram o irmão tanto. Ele chegou a dizer: irmão, eu vou dizer bem claro para os irmãos, não sou obrigado a ser crente dessa igreja não. E hoje está acontecendo isso. Por tanta perseguição, eu falo aqui a algum irmão do ministério que for ver esse vídeo, analise, preste atenção. Nem todas as pessoas pensam da mesma forma que eu penso, vê as coisas da mesma forma que eu vejo. Na época de Jesus também era assim. Nem todos concordavam 100% com o que Jesus falava. Você viu no discurso lá, Jesus pregando uma doutrina, porque ali tinha pessoa que merecia. E o povo começaram a ir embora. E os próprios discípulos chegaram: Senhor, está muito duro o discurso, estão indo embora. E o Senhor falou: e vocês estão querendo ir também? Não, Senhor, nós não vamos, porque só em Ti a palavra de vida eterna. Então nem todo mundo é igual a gente, pensa da mesma forma, tem visão diferente. Só que na congregação, infelizmente, você não pode pensar diferente. Você não pode falar uma coisa contrariando qualquer coisa da igreja. Irmão, tanta coisa que eu já passei, meu Deus, que só por Deus mesmo. Mas em outros vídeos eu vou comentar tanta coisa, barbaridade que eu enfrentei. Pessoas fanáticas da igreja, irmão, eu acho que deveria ser assim, não, mas é assim, os irmãos dizem que é assim, daqui a gente não sai nenhuma vírgula. Então, é um conselho para os irmãos, eu já ia dizendo da parte de Deus, mas um conselho bom. Sejam mais tolerantes com os fracos, sejam mais pacíficos. Tem irmão do ministério que ele é muito ignorante. Não sei se eu já falei, mais uma vez eu fui falar com um ancião, que eu era cooperador, então eu admirava muito ele, só que ele era muito antigo, então eu fui perguntar qual era a próxima reunião que a gente ia se reunir, e ele veio com uma palavra muito dura: vê na lista, com aquela arrogância de poder, porque eu era cooperador de jovem, eu não tinha muita moral para falar com ele. Então eu deixo aqui esse vídeo para vocês analisarem, prestar atenção. Eu sei que tem muitas pessoas na igreja que sofrem, é massacrado, e ele vive como uma ovelha amarrada, né, pelo pescoço, que não pode sair, não pode falar nada. Uma lá na minha região mesmo, pessoa que passou 15, 20 anos sem liberdade. Sabe por quê? Porque era jovem, casou com uma pessoa que não era da igreja, mas aquela pessoa casou e até hoje vive, tem filho, e está lá firme.
E foi levado várias vezes na reunião, mas as irmãs já têm filho na igreja, já estão estudando a música, já tocam. Não tem como dar liberdade não, só depois que o esposo dela batizar que é dada liberdade. Então massacra as pessoas, a pessoa fica doente com esse tipo de coisa. Roupas infantis é aqui na Badula Kids de Miguelópolis. Entregamos para todo o Brasil. Gente, preço igual aqui da Badula Kids não tem no mercado. Conjuntos infantis a partir de R$17. Me chame no zap 016 99275 4885. Este eu te indico. Só depois que o esposo dela batizar que é dada liberdade. Então massacra as pessoas, a pessoa fica doente com esse tipo de coisa. Então eu queria que você que vai assistir, deixasse um like nesse vídeo, inscrevesse no canal, para que isso se espalhe, chegue a outras pessoas que sofrem, que passam as mesmas situações e que está num beco sem saída e precisa de um socorro. Não desista. Não ache que você está perdido, que porque a igreja é assim, você não pode sair. Não, tem muito meio de você servir a Deus sem estar algemado com essa algema, como Jesus Cristo falava para os fariseus, os escribas, né, que usavam pesos ou cargas pesadas, colocavam nos ombros dos outros, e eles mesmo não queriam tocar nem com o dedo. Hoje é colocado muita carga, muito compromisso, muitos deveres, só que às vezes quem deveria guardar não guarda, porque negligencia o que é para ser feito. E o que você acha? Tem coerência do que esse ancião está falando? Deixa aqui nos comentários, isso é muito importante. Eu e você nos encontraremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir.